Uma palestra sobre provas funcionais para cavalos marchadores aconteceu durante a terceira edição do Equimarcha, na cidade de Esmeraldas, Minas Gerais. O instrutor de equitação e técnico de registro da BCCMM, Roberto Naves, esclareceu dúvidas e alertou para a necessidade de um cavalo de pista mais próximo do cavalo de sela. Roberto começa a palestra estimulando o público a pensar sobre a principal função dos cavalos de marcha. Para que servem os nossos cavalos marchadores? Qual que é o objetivo desse animal? Quem escolhe, opta em trabalhar com cavalo marchador, faz isso em função do que? De forma bem simples. Então, em primeiro lugar, claro, um cavalo de passeio. Sem dúvida, nós temos aí uma grande maioria de animais que são utilizados nos passeios, nas cavalgadas, são animais marchadores pelo óbvio, animais que não oferecem desconforto, de impacto, enfim. Então, claro que em primeiro lugar se pensa dessa forma. Em seguida, o palestrante alerta para um distanciamento entre o cavalo de pista e o de sela. O que a gente vê hoje nesse cavalo de pista? Uma certa pressão, uma energia expressa nitidamente, que, a meu ver, ela é dispensável ser expressa ao longo de uma hora e meia do concurso de marcha, mas sim que seja uma energia potencial que esse cavalo tem ali guardada para, na necessidade, eu lançar mão dela. Saber que esse cavalo é calmo na minha mão, tranquilo, mas quando eu precisar, numa prova, na cercar o boi, ele está pronto para isso. E não permanentemente estar ali acelerado, mostrando uma energia excessiva, dispensável, sem razão. O assunto, então, abre discussão entre os participantes. Existem, dentro da natureza da nossa raça, animais com mais frequência e com menos frequência. Queria a sua posição em relação a isso. Essa diferença básica que você vai procurar identificar entre um animal que é naturalmente um animal de frequência alta em relação a outro que tem essa frequência por divergência, basicamente está na amplitude da passada. Eu, durante a minha palestra, eu pontuei itens de avaliação da marcha, todos sabem quais são, e mostrei que os animais de pista garantidamente apresentam algumas desses pontos de forma nítida. A dissociação, o fato de serem macios, enfim. Mas alguns outros a gente percebe que não estão muito evidentes nos animais com esse modelo de pista. Tá? A exemplo do rendimento, que é uma referência, um item muito absoluto, muito claro, muito objetivo, e a gente tem visto muitos animais aí de retropegada, de passada encurtada. Então eu não estou querendo polemizar de forma nenhuma, mas sim trazer pontos de evolução. Eu temo muito que a gente, ao atingir um nível de excelência, a gente entra numa zona de conforto. Essa é a minha preocupação. E evitando isso, a gente busca contribuir não somente com os elogios que são importantes, mas com as críticas construtivas. E aqui, então, reforçando o que eu penso, o modelo cavalo de pista está diferente de um modelo cavalo de passeio, de cavalgada, de esporte. Eu acho que nós precisamos aproximar um pouco mais, repensando esse modelo de pista, nesses itens especificamente, para que a gente tenha cavalos de pista iguais ou próximos aos cavalos de utilização, de cavalgada, de esporte. Após a apresentação, Roberto vai para a pista explicar as figuras da prova funcional do manga larga marchador. É importante que esse cavalo execute essa figura sem reações. Agora, por exemplo, apresentou 2 reações já. 3, concediam 3 faltas. Vai lá, ao galope, tá bem? Então ele tem que manter galope aí até chegar na baliza lá, ó. Agora ele pode voltar pro alto, tá bom? Então ele não pode fazer uma transição antes disso. Durante as explicações práticas, dúvidas são esclarecidas. Se nesse período da rédea livre, o cavaleiro ficar retomando a rédea para controlar o cavalo, é pontuado e quantas faltas? Cada ação uma falta, tá? Toda vez que você percebe, ainda mais da pergunta que você me fez, se o cavaleiro começa a retomar a rédea para evitar uma transição, ele está atuando e seguramente não é o que se quer. Então, a cada vez que ele executa, uma falta por ocorrência. Depois da figura do recuo, tem problema você parar o cavalo, tipo 1, 2 segundos, deixar ele dar uma respirada para depois eu sair para o passo? Problema nenhum, problema nenhum. Nenhum. Tá? Problema nenhum.
Tá bom? Obrigado. Eu acho uma palestra muito interessante, porque a gente estava errando em alguns exercícios por falta dessa informação. Né? Por exemplo, na hora da rédea livre, na minha ideia, tinha que fazer a rédea livre o tempo todo depois do recuo. E não, a gente tem um tempo para ajustar o cavalo e depois da terceira baliza voltar a rédea livre. Então, assim, foi uma palestra muito importante. O esclarecimento, né, de como é feita, como é feita a prova e as penalidades, e como são aplicadas as penalidades e o motivo de aplicar essas penalidades, né? O instrutor de equitação e técnico de registro da ABCCMM faz um balanço positivo das dúvidas sobre a prova funcional. É de hoje que eu venho explicando essa prova em algumas oportunidades e percebo aquilo que é o esperado. As dúvidas vêm diminuindo, o pessoal passou a ler regulamento, aprender a fazer, executar, as dúvidas passaram a ser menores que em outros momentos.